No Vida e Saúde na TV, o nosso consultor especial, Dr. Marcelo Januzzi, que é implantodontista, ele vai falar hoje sobre técnica de implante minimamente invasiva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, né? É um prazer recebê-lo aqui novamente como nosso consultor. Doutor Marcelo, o que difere essa técnica da técnica tradicional? Bom, basicamente, a técnica tradicional é uma técnica que envolve um pouco mais de trauma cirúrgico. A técnica minimamente invasiva, como o próprio nome já diz, é uma técnica onde o trauma é o menor possível para se executar o implante dentário como a gente normalmente executa. Ou seja, na técnica tradicional, convencional, existe a necessidade de um corte, de uma exposição grande do tecido ósseo, tá? Para posterior perfuração do osso e confecção do alvéolo cirúrgico onde vai ser colocado o implante. Na técnica minimamente invasiva, a diferença básica é que esse corte, essa incisão, esse deslocamento da gengiva e exposição do osso não acontecem. Então, o trauma é muito menor, o pós-operatório do paciente é muito melhor, porque o edema, o inchaço pós-operatório é muito diminuído, né? E o pós-operatório em termos de dor e qualidade de sensação pós-operatória é muito melhor. Então podemos dizer que as vantagens são muitas. São muitas vantagens, a gente já enumerou algumas delas, né? O menor edema pós-operatório, com o menor edema, uma menor sensibilidade dolorosa no pós-operatório, coisas que realmente fazem com que o paciente que se submete a um ou vários implantes tenha que passe um pós-operatório mais agradável, né, se comparado a uma cirurgia tradicional, onde existe o corte, os pontos, a sutura, né, todo aquele pós-operatório que é um pouco mais dolorido realmente. Menos traumático, né, doutor? Exatamente. Os passos do tratamento, doutor, quais são? Existem basicamente hoje duas técnicas quando a gente conversa a respeito de implantologia minimamente invasiva. A primeira delas é aquela onde o profissional vai solicitar um exame tomográfico, que entre técnica convencional, minimamente invasiva e minimamente invasiva intuitiva, também são técnicas que uma tomografia é necessária. Mas basicamente a diferença é que após essa tomografia, muitas vezes pode ser investido alguma coisa ainda a pedido do profissional em termos de construção de um modelo do osso do paciente e sobre esse modelo uma guia com tubos metálicos exatamente na posição onde vão ficar os implantes, posição e inclinação desses implantes em relação ao osso. Então, o profissional, no momento da cirurgia, além de não precisar fazer a incisão, ele coloca os implantes onde a tomografia indicou. Isso até tira um pouco do que seria considerada a arte do profissional em fazer a cirurgia, porque você opera o paciente no computador antes de operar o paciente na clínica. E essa é a cirurgia minimamente invasiva guiada. Então fala-se muito também técnica... desse processo tradicional e da guiada, né? O que seria esse processo Exatamente. guiada? O processo de cirurgia minimamente invasiva guiada é aquele onde, além da tomografia, existe a construção desta guia com tubos metálicos que posiciona os implantes em relação ao osso. A gente faz tudo isso antes no computador. O computador gera essa guia cirúrgica. Existe uma guia cirúrgica que é feita pelo computador, tá? Essa guia encaixada na boca, você faz as perfurações dos implantes exatamente na posição que você operou no computador. Nossa. E a cirurgia minimamente invasiva intuitiva é aquela onde, com um pouco mais de experiência, o profissional já consegue, através da tomografia computadorizada e uma guia simples, não computadorizada, localizar as inclinações, etc., e fazer o mesmo tipo de cirurgia sem a precisão da guiada, mas com as mesmas seguranças da técnica cirúrgica guiada. Certo. Em relação ao material, doutor Marcelo, qual é o material utilizado? Normalmente a gente utiliza os mesmos implantes de titânio que são utilizados na técnica cirúrgica convencional. Existem algumas mudanças quando a gente trabalha com as guias cirúrgicas, porque as brocas têm que ser um pouco mais longas, exatamente pelo obstáculo que a própria guia cirúrgica apresenta, né? Mas basicamente o material é o material
básico para se realizar um procedimento cirúrgico de implantes dentais. Não existe uma necessidade tão grande assim de investimento do profissional. Existe um pequeno gasto maior a nível dos pacientes e a nível de exames para a construção das guias. Em relação à idade avançada constitui um problema? Podemos considerar assim? Não, hoje em dia a idade não é um problema dentro da área da implantodontia, porque eu tenho pacientes com 97 anos que se submetem a cirurgias de colocação de implantes minimamente invasivas e que têm um pós-operatório excelente, têm seus implantes em posição, vivem muito bem com as suas próteses sobre seus implantes. Então a idade hoje não é um problema, mas é uma condição interessante você me perguntar sobre o problema da idade, porque pacientes mais senis costumam ter problemas médicos que muitas vezes contraindicam ou tem uma contraindicação relativa quanto à cirurgia normal, com cortes, com pontos e etc. Como, por exemplo, diabetes, podemos dizer. Diabetes, pacientes cardíacos, pacientes que podem ter problemas relacionados à cirurgia de maneira geral, são pacientes que, com a técnica minimamente invasiva, têm uma possibilidade de fazer seus implantes sem os riscos de uma grande cirurgia. Né? Então, você consegue colocar, por exemplo, 8 a 10 implantes num paciente, né? Sem que esse paciente tenha uma sensação de dor, inchaço, hematomas pós-operatórios, né? Exatamente por essa cirurgia ser tão pequena a nível de tecidos moles. Né? A gente não toca tanto em tecidos moles. Muito bom. E, doutor Marcelo, em relação aos cuidados pós-cirurgia, minimamente invasiva, quais são? Basicamente, os cuidados são os mesmos de uma cirurgia convencional, tá? E, na verdade, muitas dessas cirurgias, os implantes já ficam expostos, né? Com pilares de cicatrização colocados em cima deles, parafusinhos, e o paciente já começa a higienizar imediatamente esses implantes. Então, uma das pequenas diferenças é que, imediatamente no pós-operatório, esses implantes já são como raízes dentárias que vão ser higienizadas pelo paciente no pós-operatório imediato. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui no programa, viu? Nós conversamos aqui com o consultor, doutor Marcelo Januzzi, que é implantodontista no Vida e Saúde na TV.